vida a Ele. Diga: Senhor, eis-me aqui, Pai. Estou aqui para o Teu louvor, para a Tua glória. Estou aqui, Senhor, para receber uma palavra. Rema o meu coração, ó Deus, que venha transformar a minha vida. Que venha mudar, Senhor, o meu rumo. Que venha, Senhor, transformar, Deus, os meus pensamentos, a minha trajetória. Se eu estou, Senhor, errando, se eu estou falhando diante de Ti, Pai. Eu quero, Senhor, aprender, Deus, contigo nesse dia. Quero algo novo, que algo novo aconteça na minha vida, Senhor. Quero ser direcionada pelo Teu Espírito Santo, Deus. Quero ser, ó Deus, realmente guiada pelo Teu Espírito Santo, guiado pelo Teu Espírito Santo. Tomar, ó Deus, as decisões corretas. Estar, Senhor, no rumo certo das nossas decisões, das nossas escolhas. Porque nem sempre nós acertamos, nós somos falhos, nós somos humanos, nós somos pecadores. Nós muitas vezes cedemos a nossa carne e muitas vezes nós falhamos diante do nosso Deus, mas Ele é misericordioso. E nós estamos aqui, Senhor, nos humilhando diante da Tua poderosa mão, ó Deus, reconhecendo que precisamos de Ti, Pai. Precisamos do Teu favor e da Tua misericórdia. Precisamos, ó Deus, da Tua direção. Precisamos que Tu apontes o caminho. Precisamos que Tu nos fortaleças em nossas fraquezas. Precisamos que no dia mau, Senhor, Tu nos dê, Senhor, forças para prosseguir. Forças, ó Deus, para lutar, ó Deus, o bom combate como bom guerreiro. E não desfalecer, ó Deus. Muitos são abatidos, ó Deus, pelas más notícias, pelos dias maus. Mas não seremos abalados, ó Deus. E uns aos outros se fortalecerão, uns aos outros se apoiarão. Como igreja, nós estamos aqui, ó Deus, para fortalecer uns aos outros. E ainda que as notícias tenham chegado, ó Deus, e foram más a essa igreja, muitos, ó Deus, foram, ó Deus, entristecidos. Nós estamos aqui como igreja, nos apoiando uns aos outros. Senhor, colocando, ó Deus, ó Pai, em amor, ó Deus, o nosso coração, ó Pai, em oração, orando uns pelos outros, intercedendo uns pelos outros, para que o Senhor levante, para que o Senhor cuide, para que o Senhor console os nossos corações como igreja, para que o Senhor, Deus, enxugue as nossas lágrimas, para que o Senhor, Deus, acalme o nosso coração, traga consolo, Deus, aquelas famílias que estão em luto, Deus, nessa igreja. Em nome de Jesus eu te peço, Deus, que Tu restaures a nossa fé, que nossa fé não seja abalada pelas más notícias, que nossa fé não seja abalada pelas perdas que tivemos, Senhor, mas que em nome de Jesus Tu traga esperança aos nossos corações nesse dia, que nós consigamos celebrar o Teu nome com alegria, Senhor, com gozo e com júbilo, em nome de Jesus. Amém. Vamos levantar nossas mãos. Vamos declarar: nosso Deus é o Deus do impossível. Por isso que nós estamos aqui, porque o Senhor nos trouxe para o adorar, para o entronizar, para o engrandecer, porque Ele é digno e Ele é fiel. Nós estamos aqui com esse propósito de adorar o nosso Deus. Ele é o Deus de maravilhas. Nosso Deus.
por aqueles que você queria que estivessem neste lugar e não estão. Ore por eles. Nós escolhemos a melhor parte, que é estarmos aqui na presença do Senhor e festejar o nome dele, a salvação que ele nos deu. Senhor Jesus, nós nos fortalecemos em Ti, Jesus, na força do Teu poder. Sim, Senhor, nós iremos com a verdade, nos veste da coragem e da justiça. Calça os nossos pés no coração do projeto da paz. Para que nós podemos crescer. Mas, Pai do Espírito, pede a forma de vocês. Você que nossos nomes como verdade. Que nos veste da beleza e da justiça. Calça os nossos pés no coração de Jesus. Nós queremos estar aqui, Senhor, adorando, Deus, sabendo, Deus, que Tu tens uma resposta para tudo. Que nós estejamos preparados para o sim e para o não, Senhor. Porque tudo é da Tua vontade. E se nós pedimos que ela seja feita, Senhor, na nossa vida, será para o nosso bem, será para o bem da nossa vida. Agradecemos a Deus pela oportunidade de estar aqui te louvando e te adorando. Porque nós temos, Senhor, que permanecer firmes e fortes e inabaláveis. Orando em todo tempo, por toda a honra, Senhor, a Ti, por toda a súplica do Espírito Santo, que nos dá a força, a ousadia para permanecer, Senhor, na Tua presença. Em meio a tantas turbulências do mundo, Jesus, nós escolhemos estar aqui, festejando o Teu santo nome, Senhor Jesus. Que tudo que acontecer neste lugar seja para a Tua glória, para a Tua honra. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor. A festa do Senhor Jesus. Aprendi a te adorar pelo que é.
Tu continua sendo Deus. Adore, querido. Adore.
que as lutas, ainda que os dias sejam maus, não queremos sair da tua presença, Senhor. Ainda que as respostas sejam negativas, não queremos sair da tua presença. Ainda, Senhor, que as nossas batalhas, ó Deus, sejam árduas, não queremos sair da tua presença. Diga em tua presença, em tua presença, em tua presença.
Graça e paz, irmãos. Você que nesta manhã vem adorar o Senhor, pegue nas suas mãos o seu dízimo, a sua oferta. E sabendo, né, irmãos, que Deus tem sido conosco diante das circunstâncias, por mais que elas possam ser difíceis, mas Deus é o nosso sustento, é a nossa fortaleza, amém? É o Senhor que nos ajuda. Se verdadeiramente, irmãos, nosso coração está diante do Senhor, nosso Deus, Ele tem toda a honra e toda a glória para ministrar nas nossas vidas e nos fazer vencedor, amém? Deus querido e maravilhoso, grande é o Senhor. Graças nós te damos, Deus, porque até aqui o Senhor tem sido conosco, o Senhor tem nos ajudado. E mesmo, Deus, diante, Senhor, das circunstâncias, Senhor, que possam ser adversas, o Senhor, Deus, tem nos dado escape, o Senhor tem nos dado livramento, o Senhor tem abençoado a nossa casa, o Senhor tem prosperado as nossas vidas, o Senhor não tem deixado faltar, Senhor, o nosso alimento, o Senhor não tem deixado faltar, Senhor, a nossa necessidade, Deus. Querido Deus maravilhoso e altíssimo, que a prosperidade do Senhor, Deus, nos acompanhe a nossa família, Deus, a nossa casa. Abençoa, Deus, cada um destes irmãos, Senhor, que neste momento está consagrando dízimo diante do Senhor. Que o Senhor possa, Deus, cada dia mais continuar abençoando a vida de cada um. Porque eu sei, ó Deus, que o Senhor tem abençoado. Eu sei, ó Deus, que o Senhor tem aberto as portas. Eu sei, Senhor, que o Senhor tem provido, Deus, diante das nossas necessidades. Abençoa este irmão, ó Deus, que voluntariamente, Senhor, oferta diante do Senhor. Que o Senhor possa, Deus, devolver cada dia mais bênçãos sem medidas na vida de cada um. Nós te louvamos, Senhor, e te bendizemos, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é a razão de tudo da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Cada um contribua com alegria. Irmãos, eu vou usar isso aqui hoje. Graças e paz, irmãos. Graças e paz, irmãos. Quantos estão felizes por estar na presença do Senhor? Amém. E não estar curtindo o carnaval? Amém ou não amém, irmão? Abrir a sua Bíblia. José, depois, viu? Depois do 5 minutinhos, viu, José? Resumo em 5 minutos. Irmãos, antes, deixa aí tua Bíblia. Cantar um louvor aqui que Deus deixe seu coração aberto. Primeira vez que eu ouvi esse louvor, eu disse, que música linda. Eu queria que você cantasse comigo. Acho que nem tem aí, né, Mael? Essa é a nossa manhã de esperança. Tudo irá findar. Ele voltará. Um dia assim se bastará. Um dia. Um dia. Um dia. Deixar este tomar não quero porém de asas não preciso.
Marcos capítulo 13. Nota aí, irmãzinha. Pare de chorar, irmãzinha. Sentir a presença de Deus, né, irmãzinha? Como é bom, né? Quantos acreditam que Deus está aqui nesse lugar? Amém. Amém, irmãos? Sinta a presença do Eterno. Mateus capítulo 13. Vocês ouviram errado. Acho que eu nem pus o ouvido, meu. Mateus. Foi Marcos, foi beleza. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e sentou-se 13. Mateus capítulo 13. Irmã, é Mateus. Quem foi que disse Marcos aí? Naquele mesmo dia, Jesus saiu da casa e sentou-se às margens do lago. Ao redor reuniu-se uma grande multidão, de modo que ele entrou em um barco e sentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto ele semeava, uma parte caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, a planta se queimou e secou, porque não tinha raiz. Outra parte caiu em espinhos, que cresceram e sufocaram aquela planta. Outra ainda caiu em boa terra, e deu boa colheita, de modo que produziu 100, 60 e 30 vezes mais. Aquele que tem ouvido os outros. Tem alguma boa terra nesse lugar, irmãos? Amém. Os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: a vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas não a eles. Pois ao que tem, mais lhe será dado e terá em grande quantidade. Mas ao que não tem, até o que tem será tirado. Por essa razão eu lhes falo por parábolas. Porque vendo não veem, ouvido não ouvem, nem entendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz assim: certamente vocês ouvirão, mas jamais entenderão. Certamente vocês verão, mas jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com ouvidos e fecharam com os olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração, converter-se e os curaria. Mas bem-aventurados os olhos de vocês, porque vocês veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois em verdade lhes digo, que muitos profetas e justos desejaram o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouviram o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. E Jesus aqui parou um tempo para explicar, irmãos. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, o maligno vem e arranca o que semeado está no seu coração. Este é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quando a semente que caiu em terreno pedregoso, este é o caso daquele que ouve a palavra, logo recebe com alegria, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandona. Quando a semente que caiu entre os espinhos, este é o que ouve a palavra, mas as preocupações dessa vida, o engano das riquezas, sufocam a palavra, e esta se torna infrutífera. Quanto à semente que caiu na boa terra, é o caso daquele que ouve a palavra e a entende. Este produz uma colheita de 100, 60, 30 vezes mais. Feche os olhos. Senhor Deus maravilhoso, estamos aqui nós, Pai, na Tua preciosa presença. Nós nos humilhamos diante de Ti. Nós nos prostramos diante da Tua majestade, diante da Tua soberania, diante do Teu poder, diante da Tua grandeza. Tu és o Criador dos céus,
Tu és o Criador da terra, Tu és o Criador de todo esse universo. E a Tua palavra diz lá em Colossenses que tudo foi feito por Ti, por meio de Ti. As coisas visíveis e invisíveis, tudo aquilo, Senhor, que os olhos podem ver, os olhos também não podem ver, foi criado por Ti, meu Pai, pelo poder da Tua palavra, Senhor. Então, Deus, libera a Tua palavra poderosa nessa manhã, para que ela seja direcionada aos nossos corações. Tua palavra diz que pelo poder da Tua palavra, somente por falar, tudo foi criado. Então, Deus, através da Tua palavra, abençoa as nossas vidas nessa manhã, que eu venha diminuir, Senhor, para que o Senhor venha crescer, para que Tu venha, Senhor, aparecer, e a Tua palavra produza frutos, Deus, a partir do momento que ela será ministrada. É o que eu te peço em nome de Jesus, amém. Pode sentar aí. A gente vê que constantemente Jesus ele falava por parábolas. O Caleb estava até me perguntando. Deixa eu levantar isso aqui. Está aí na frente, irmão? Deixa eu levantar aqui, eu esqueço. Então Jesus ele sempre usava essa ferramenta que são umas parábolas. Quando você fala de parábola, já é atribuído a Jesus. Então, ele contava coisas do cotidiano. Gostei do visual, viu, irmão Francisco? Coisas do cotidiano. Eu estava ali tocando e vi o irmão Francisco todo de óculos assim. Rapaz, o visual tá radical. Cirurgia foi, irmão. Então, ele contava histórias e acontecimentos do dia a dia, do cotidiano. E ele contava para simplificar, para ilustrar verdades espirituais. E pelo que a gente vê sobre essa parábola da semeadura, ela é uma das mais importantes registradas. É tanto que ela, diferente de outras, foi uma das poucas registradas em 3 livros, mais de 2 livros, 3 livros. Por isso que eu me confundi, eu falei Marcos. Tem também em Marcos capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 20, e tem também o relato do médico de Lucas, em capítulo 8, versículo 4 até o 15. Então essa história aqui, irmãos, quando ela é contada por parábolas, você pega uma história real e transforma numa história que todo mundo possa compreender. Você já percebeu que tem pessoas que quando vão conversar com você, ela começa a falar com você e você começa a viajar, a pessoa está dizendo, tinha tal coisa e você começa a imaginar essa tal coisa que tinha, e você imagina. Então tudo que Jesus ia falando ali era para simplificar, irmãos. Hoje em dia eles estão lançando Bíblias simplificadas, com palavras menos rebuscadas, e é mais fácil de compreender. Eu estava aqui, o Caleb chegou agora, antes de começar por pai, quem era Ptolomeu e Alexandre? Eu acho que tu viu isso aonde? Ele não estava lendo em Roma, aí ele falou, tu viu isso aonde? Eu não estava vendo ali na Bíblia. O Caleb possivelmente era algum nome romano, né? Atribuído a algum romano, ele não estava lendo em Romanos. Então, irmãos, qual é aquela Bíblia que eu só lembro que ela é simplificada? É difícil, né? Eu botei um vídeo esses dias, o Caleb sentado na cama, não foi? Sentadinho na cama, ouvindo uma pregação, que eu botei uma câmera em cada quarto, em cada ambiente tem um quarto, né? A gente fica vendo. E o Caleb sentadinho com uma mãozinha assim, lendo a Bíblia e acompanhando a pregação do Hernandes Dias Lopes. Ele gosta muito. Você vê no feed dele, é cheio só pregação. E ele sentadinho, e eu olho como Deus é maravilhoso, porque é uma linguagem difícil, essas mais antigas, né? A Almeida corrigida, a Almeida atualizada. Então, irmãos, às vezes você não entende uma palavra ou outra. Então, o que Jesus estava querendo fazer é trazer a complexidade de coisas espirituais para uma simplicidade. Hoje, todo mundo dificulta as pessoas para irem para o reino dos céus.
dificulta ao máximo. É colocando um monte de coisa para você poder entrar no reino dos céus. E Jesus falou que é só crer e acreditar nele. Crer. Quem crê será o quê? Branca. Será o quê? Salvo. Você precisa pagar alguma coisa? Você precisa... Não, irmão, quem crê, com o fato de Jesus falar, quem crê, já vem um monte de atribuições a esse crer. A vida já é totalmente transformada porque você acredita em Jesus que morreu e ressuscitou há mais de 2000 anos atrás. Alguém viu Jesus aqui já? Alguém? Não, ninguém viu. Nem o irmão com esse óculos federal aí. Mas você acredita. Você crê porque você tem fé. Isso é o que te motiva. Pergunta para o irmão, como é que está a tua fé? Pergunta aí. Essa posição está errada aqui. A irmã Benedita era para estar aqui, né? Não, está muito atrás. Eu gosto de ver a senhora na minha frente aqui, ó. Eu olhei aqui, cadê a irmã Benedita? É a dupla, né? Irmã Benedita e irmã Benedita. Então, irmãos, a importância dessa parábola aqui é que Jesus queria trazer um entendimento para outras parábolas. Por isso que ela é tão importante. Aqui em Marcos fala assim, ó, Marcos capítulo 4, ó, Marcos, viu, irmão? Presta atenção, não é Mateus, é Marcos. Não, olha, diz no versículo 13 do capítulo 4. Não entendeis essa parábola? Olha aqui. Não, se vocês não entendem essa parábola, Jesus dizendo, como podereis entender as outras? Se não entende essa, que é extremamente simples, como é que você vai entender as outras? Então essa história fala de um fazendeiro que tinha sobre as suas posses sementes e lançou em vários lugares diferentes e obteve resultados diferentes dependendo do solo. Irmão, eu gosto muito de plantinha. Minha casa, depois eu vou botar uma foto aqui da minha casa cheia de plantinha. Só que dependendo de onde eu coloco essa plantinha, eu sei que ela vai ficar bem ou ela vai ficar mal. Você já ouviu falar da jiboia? Ninguém? Não é cobra não, é planta. Ela ama uma sombrinha com um vento ameno. Se você pegar ela e botar num lugar muito agitado, ela fica agitada, irmão. Se botar no sol, ela queima e pode esquecer. Então tem um lugar certo para colocar elas. Quando eu estou na minha sala, eu olho e tem lá umas 10 jiboias penduradas, assim, ó, gormada em todo mundo. Dá vontade de ficar passando por elas assim, ó. É uma maravilha, irmão. Mas ela tem que estar no lugar certo. Se ela estiver no lugar errado, ela morre. Irmãos, hoje você está no lugar certo, amém, irmão? Amém. Deus te plantou no lugar onde você está crescendo espiritualmente. Você vem para a igreja, você tem Deus usando o missionário na quarta, você tem Deus usando a missionária, a pastora na sexta e domingo também. Então, sempre a palavra de Deus vai estar sendo pregada. Você não vai ouvir nada fora do que está enquadrado naquilo que Jesus falou, naquilo que o Espírito Santo inspirou. Tudo tem que estar fundamentado na palavra. Fora disso, pode descartar, irmão. Porque se não vem de Deus, não é para a gente. Muitas coisas vêm do homem. Então, Jesus está dizendo nessa parábola que é fundamental o entendimento dela para você entender outras. E esta é uma das únicas palavras registradas em mais de 2 evangelhos. E a história em si, ela é simples. Ela fala de uma semente que caiu na beira do caminho, que foi pisada e as aves comeram. Falaram, a segunda caiu sobre rochedos, sobre pedras, lugar pedregoso, e ela cresceu e secou, foi totalmente umedecida. Eu estava arrancando umas ervas daninhas lá na minha calçada. Irmão, por mais que tu puxe daqui, vai ficar a parte de baixo. Eu puxei só um galhozinho, aí eu não arranquei. Sabe quando tu acha que tu está arrancando uma coisa da tua vida? Não, arranquei só superficialmente.
você tem que cavar bem no fundo para tirar. Aí peguei uma mangueira, a bomba jet, purguei, joguei, irmão. Depois que tirou toda a areia daquela plantinha não, daquela areia daninha lá, aí eu consegui puxar bem facinho, ó, fiz só assim, ó, puf, arranquei. Mas antes eu estava tentando e nada. Então, irmãos, o diabo, nessa situação aqui, a gente tem que estar muito bem fortalecido. O diabo não tem condições de arrancar você de onde você está. Ele pode encontrar todo tipo de resistência, ou ele desiste, ou ele continua enfrentando essa dificuldade. E ele vai pelo lado de continuar enfrentando essa dificuldade. O diabo não desiste. O diabo não tem nada para fazer a não ser destruir a nossa vida. Você está entendendo? Eu estava no caixa aqui comprando uns pães que ela queria fazer a janta ontem. A gente veio para a igreja ontem. Eu vim botar as músicas no notebook novo, no computador novo que a gente comprou, irmão. Você que quer dar oferta, dízimo, está aqui, ó. Sabe quanto foi esse computador aqui? Eu dou R$50, né? Que eu não gosto. 4.600 reais, irmão. Aí esse dinheiro a gente arranca do chão, né? Ali atrás tem um buraco, a gente mete a mão e arranca um monte de dinheiro. Dízimos e ofertas. Vocês acham bom ficar cantando minha musiquinha aqui, né? Quando eu tenho a musiquinha, eu vejo só os irmãos assim, perdi. Então, irmãos, a gente até tem que consagrar, graças a Deus, infelizmente o notebook deu problema, né? Tentamos consertar, mas não serviu mais e tivemos que fazer esse investimento aqui. Então, irmãos, que nós sejamos uma planta que esteja bem firmada. Você acha que qualquer pessoa chega e derruba um tronco de uma árvore saudável que está ali fincado naquela terra há anos e anos e anos? Não. A não ser que ela esteja apodrecida por dentro. Você vai ter facilidade para arrancar essa árvore. Então, ele fala aqui, ó, outra caiu no meio dos espinhos. O que é que aconteceu? Quando os espinhos estavam crescendo junto com a plantinha, fizeram o quê? Sufocou a plantinha e morreu. E ele fala da outra que caiu na boa terra. Então, a semente é importante, não é? É ou não é? É ou não é, irmão? A semente é importante. Mas o que é também tão importante quanto a semente é onde ela cai. É onde ela é semeada. Se eu pegar uma semente e plantar ela num lugar onde eu preparo a terra, eu aro, eu coloco todo tipo de nutriente, ela vai nascer, vai ficar ali super saudável. Aí eu pego a mesma semente, coloco ela bem aqui nesse piso aqui, ó. O que é que vai fazer? Não vai acontecer nada. A semente é boa, mas o lugar que ela está sendo semeada não é. Então, o que é a semente? Alguém sabe o que é a semente? A palavra. A semente é a palavra de Deus e é jogada em 4 tipos de solo. Então, à beira do caminho são os que ouviram a palavra de Deus. Vem o diabo, arrebata-lhes o coração tira a palavra do coração delas. Você vê que tem pessoas que já ouviram, já aceitaram Jesus, de repente essas pessoas estavam até bem e de repente a palavra é tirada do coração. O desejo de seguir a Deus é tirado. E a pessoa, ao invés de tentar trazer de volta, ela fica contrária àquilo. Então, arrebata do coração a palavra para que não acreditem mais e, consequentemente, não sejam salvas. Todo mundo que morre hoje, o Senhor está recebendo. Será, irmão? Segundo a Bíblia, não. Morreu, vai fazer caridade. Eu vi uma moça que morreu, foi trabalhar em Portugal, 45 anos. Aí foi enganada por uma brasileira lá. E ela sumiu, morreu. Aí
irmã dela era uma pessoa tão boa, fazia tanta coisa boa, que o Senhor recebeu ela nos braços. A gente tem desejo de que as pessoas que a gente ama estejam, mas só o Senhor vai saber disso. Não tem como a gente dizer uma coisa que a gente não sabe, não está ao nosso alcance dizer. Entendeu? Então, a primeira caiu na beira do caminho, a segunda caiu no meio das pedras. Porque pessoas que ouvem a palavra, recebem com alegria, mas não tem o quê? Sustentação, não tem raiz. São pessoas superficiais. Que você olha assim, ó, alguém está firmado, de repente daqui a uma semana caiu na fé. Muito entusiasmo, creem por um tempo, mas na hora da provação, na hora do pega para acabar, elas se desviam. A terceira, semente que caiu entre os espinhos. E Jesus explicando. Ele diz: riquezas e deleites da vida, e não espero nem que os frutos sejam amadurecidos. Porque as situações da vida destroem essa pessoa. A pessoa não está preparada. Aquela semente nos espinhos, esse tipo de pessoa não está preparada. E aí a gente vem para o principal. É 10 e 9 ou é 10 e 5? Está errado. 10 e 9, né? A boa terra são os que têm ouvido de bom e reto coração e retêm a palavra. A palavra está no coração de vocês, irmãos. Está nos teus lábios, está no teu pensamento. Alguém que ensina as escrituras a várias pessoas, e a resposta dessas pessoas depende do estado do coração delas, isto é, a atitude. Você pode falar de Jesus para várias pessoas, e dependendo da terra, de como essa terra está sendo trabalhada, ela produz resultados. Então não é o problema da gente de pregar a palavra. Você entende? Não é o problema do semeador de jogar a semente, é de onde ele está jogando. E às vezes a gente se culpa, né? Como é que pode? A gente prega, a gente vive para mostrar para a pessoa que você está vivendo a palavra. Você dá exemplos de que você precisa viver a palavra. E a pessoa olha com desdém. A pessoa não deixa que aquela semente ela seja produzida naquele coração e ela cresça. Não é não, Regina? Feche o coração. Então, considere 3 situações: o semeador, certo? Olha aqui, irmão: o semeador, a semente e o que? O solo. 3 situações. Para você estar aqui hoje, eu estar aqui hoje, a gente precisou que fosse semeada a palavra, a gente precisou, né, que alguém semeasse, e essa semente a palavra, e você fosse uma boa terra. E nós estamos aqui hoje, as boas terras. Amém? Que o Senhor está sempre arando ali, ó. Eu vi um plantador de mandioca. Irmão, é bonito demais, ó. Você já viu arrancando as mandiocas? Os aipim? Você vê só 3 folhinhas assim, ó. 3 galhos, tá aqui, ó. Tipo 3 galhos assim, ó. Bem. Aí ele chega, taca o facão. Chega com um barulhão. Ficou os 3 galhinhos assim, Jesus. Ele vai só puxar, viu isso, né? Ele puxa aqui, ó. Puxa aqui. E vem uns bitelão de. Parece umas pernas de polvo assim, ó, bem grandão. Mas tá profundo, tá não, tá na superfície. E aquela mandioca, ela dá só na superfície. Tem outro tipo de semente que vai dar mais profundo. Então é trabalhar a semente correta, na terra certa, na espessura, na profundidade certa. Você está entendendo, irmão? Você e eu não somos iguais. Jesus tem que tratar conosco de forma diferente. Tem um caminho que a gente está seguindo
eu posso percorrer esse caminho reto, ou eu posso fazer atalhos. Quanto mais atalhos a gente fizer, mais demorado a gente vai chegar. Estava lá, saiu do Egito o povo para ir para Canaã. 13 dias de caminhada, demorou quanto tempo? 40 anos. A culpa é de quem, irmão? A culpa é de Deus que fez o caminho, que mostrou o caminho, ou a culpa é do povo que quis seguir outro caminho? É do povo, a culpa nunca é de Deus, a culpa é nossa. Se está dando alguma coisa errada na nossa vida, é a gente... Não, peraí, vamos aqui, isso que está acontecendo, está errado aqui, tá? Vamos ajeitar, irmão. Porque a gente só tem uma vida para ser vivida. Amém ou não amém? Então, o semeador, o trabalho do semeador é colocar a semente no solo. Uma vez que for deixado no celeiro, nunca produz uma safra. Se você pegar o teu arroz, por exemplo, deixar lá na dispensa, o que é que vai acontecer? Tu vai comer arroz ou tu vai só ter na dispensa? Tu tem que tirar da dispensa, né, Branca? E botar na panela. Não estou fazendo arroz tão bom. Cadê a Dani para provar aqui? Então, já viu um arroz soltinho, saboroso? É o meu. Então, gosta de fazer arroz, ó. E eu ficava, às vezes, a Dani, Léo, tem que aprender. E eu ficava assim, ó, não, deixa a Nicole que faz. Aí, quando a Nicole estava com a cabeça virada lá, era meu de meia, meu de 40, eu tô morrendo de fome, não vou pedir nada, sabe o que tem que fazer? Aí, ficava preso, né? Tá decidido, como diz a música. Vou começar a aprender. Dani, me diz aí, Dani. Ela faz assim, fiz uma delícia. Aí pronto. Tá lá em casa, eu tenho que eu faço arroz, quero, vai, bora. Gostoso demais, meu amor. Mas não chama para fazer na sua casa, não. Me chama para comer. Então, a semente, ela tem que estar no solo, tem que estar no lugar certo. Não adianta estar num galpão cheio de semente e a terra lá esperando. A identidade pessoal desse semeador pouco importa, você percebeu? Jesus disse, o semeador fulano de tal, e começou a descrever o semeador. Ele falou isso, irmão? Não. Porque o trabalho do semeador é só escolher. A terra está lá. Joguei. E eu vi eles plantando o aipim, a mandioca. Fica um cara aqui, o outro aqui atrás, guiando uma motinha assim, uma motinha com uns negócios no chão. Tem um tubo, e eles vão andando, rasgando a terra, e ele vai só jogando a semente da mandioca. É impressionante, tão rápido. Puf. E a bicha andando, puf. De repente eles fizeram várias voltas. O semeador só tem o trabalho de jogar a semente no lugar certo. Está entendendo, irmão? O semeador nunca é nomeado, é chamado pelo nome nessa história. O que a gente mais vê aqui na Bíblia é dizer a filha do Jairo, o não sei que, não é, irmão? Sempre nomeiam as pessoas. Aqui, o semeador é só isso. Nada nos diz sobre a sua aparência, sua capacidade, sua personalidade, suas realizações. Ele simplesmente põe a semente em contato com a terra. O que nós temos que fazer? Falar do Senhor Jesus. Se a pessoa vai aceitar ou não, aí é com ela. É ou não é? Então, a colheita depende da combinação de quê? Duas coisas: do solo com a semente. Das duas coisas ligadas. O coração e a palavra de Deus têm que estar ligados. Senão, não produz efeito. Senão a semente morre. Então, você percebe isso. Então, você está tocando aí. E é bem antigo o toque. Tinha uma mulher, o tempo do ronco esse toque aí. Então, irmãos, eu ficava no tempo depois da visão, eu ficava assim, ó. Nossa, como eu perdi tempo. Foi em sete encontros eu fui. Ver se me ajeitava. 7. E eu ficava, né? Fulano é líder, ciclano é líder, e eu não sou nada. E na visão tinha que ter tinha uns patamares, né?
os 12, os líderes, Timóteo, não era nada. Não, discípulo rei, nem os outros, não era nem perto de Jesus, não era longe. Estava na multidão. Eu lembro que quando o tio Ari foi implementar a visão aqui, irmão, isso é sério, eles reuniam a igreja e disse, só ia ficar na igreja quem tivesse no modelo todo. Aí mesmo, o pessoal começou, como é? Não serve, antes não serve, servia, agora não serve mais. Entendeu, irmão? Então, depende da combinação dos dois. E eu ficava, né, naquele tempo, eu sou só sempre para tocar mesmo, e às vezes até para tocar tinha que ser um líder, tinha que ser um Timóteo. Antes prestava, agora não presta, né? E muita gente se perdeu aí nesse meio aí, ficou traumatizado. Então, aplicando espiritualmente, os seguidores de Cristo devem estar ensinando a palavra. Tem algum semeador aqui, irmão? Amém ou não amém, irmão? Semeador, lança, só lança. Quem faz o trabalho é o Espírito Santo. Ele que vai pegar essa semente e vai trabalhar em cima dessa semente. E muitas vezes está tudo preparado. Está a terra preparada, está o clima preparado, tudo bonitinho, as máquinas só esperando o Jurandir para começar o trabalho. Aí está faltando quem? Cadê o semeador? Está dormindo no berço esplêndido. Falta só o semeador. Semeador, acorda, semeador. E a gente dormindo. E a palavra, sabe a palavra, quantos tem a palavra de Deus nos lábios, no coração? Imagina um semeador com um bolso cheio de semente. Chega e anda assim, ó. E a terra espera ele, só faz assim, ó. Começa a lançar. E ele anda. A gente, irmão. A gente anda muitas vezes com a palavra guardada com medo de falar. Como é que vai produzir fruto se a gente não fala? Não, mas eu vou para a igreja. Irmão, tanta gente pega. Estava conversando com a moça aqui. Eu ia falar, eu acho que eu esqueci. Aqui, em Frangolândia. Aí ela, não, eu vou. Eu disse assim, ó. E aí, trabalhar? Eu acho que é bom. Eu não curto carnaval. Vou para casa domingo, estou de folga, e quinta-feira estou de folga. Eu acho que é bom, que folia, que bagunça. Aí eu dizendo para Dani, né? Mostrei um vídeo hoje, uma pessoa mostrando um sítiozão lindo, com uma chuva, que eu amo chuva, aí uma piscina, aquela coisa de céu lindo. Aí ele diz assim no título, ó, e ainda, o pessoal ainda fica dizendo que tem coisa melhor do que isso aqui, do que ter som em casa com aquela bagunça, um monte de gente. Isso não é alegria, não, irmão. A alegria para uns não é a nossa alegria hoje. Amém ou não amém? Nós vemos com outros olhos. A visão que o Caleb tem hoje não pode ser comparada à minha visão. A visão de um novo convertido não pode ser comparada com a tua visão, irmão. Porque você não está começando a ser preparado agora. Você já está sendo preparado há muito tempo por Deus. Deus está trabalhando há muito tempo na nossa vida. Imagina você como uma árvore, Márcia, que está fincada na terra e nada pode te abalar, irmãos. Você está fincado, firmado na palavra de Deus e nada pode te abalar. Amém? Amém ou não amém? Amém. Então vamos para o segundo dia, 10 e 21, e eu vou dar 5 minutos para Josiane. 5 minutos, viu, Josiane? A semente é a palavra de Deus. Cada conversão é o resultado do assentamento do Evangelho dentro de um coração puro. A palavra gera, diz em Tiago 1,18, salva, regenera, liberta, produz fé, santifica e nos atrai a Deus. A palavra é o que nos transforma. Não é você ficar, meu Deus, olha essa profecia, olha essa revelação, não, irmão, isso aí que vai te manter firme nos caminhos do Senhor é a palavra de Deus. A palavra de Deus. Então é isso, irmãos, que nós sejamos sempre esses corações estejam dispostos a receber a palavra de Deus.
E que você seja juntamente comigo, nós sejamos semeadores. Diga diga forte, eu sou um semeador da palavra de Deus. Você propaga. Sabe o fofoqueiro? O fofoqueiro não propaga fofoca. Eu vi um vídeo esses dias que eu ri tanto. Uma moça correndo na esquina, tipo aqui, tá vendo essa esquina aqui? Ela vinha correndo dizendo, briga, briga, briga. E os que estavam aqui não estavam vendo lá. Ouviu-se ela dizendo, correndo, briga, briga, e correndo para lá, assim. De repente veio uns 6 amigos dela correndo, assim. Aí todos cruzaram aqui a esquina e ela, vocês são muito fofoqueiros. Tudo correndo para ver a briga. Aí depois mostrei só tudo errado, assim. Então, irmão, não seja propagador de fofoca. Tem algum fofoqueiro aqui? Mas também se você queria dizer, né? Irmão, seja um propagador do Evangelho. É isso que está no ar de dentro de você, viver a palavra de Deus, viver na presença dele. Diz que eu estou um louvor lindo aqui. Em tua presença, Senhor, em tua presença. A gente não está na presença de Deus só aqui, não, irmão. Tu está na tua casa, a presença de Deus está contigo. Tu está no teu trabalho, a presença de Deus está contigo. Tu está lá no shopping, gastando dinheiro, a presença de Deus está contigo. Tu está com tua família, a presença de Deus está o tempo todo conosco, irmãos. Está entendendo? Presença de Deus. Fique sentado aí que a Josi vai contar um testemunho dela de 5 minutinhos. Passa aí, né? Daqui a pouco ela até correndo aqui. Bom dia, irmão. Paz e graça do Senhor Jesus, amém? Como eu falei naquele dia, eu voltaria para dar meu testemunho, né? E eu demorei muito e Deus me cobrou, Deus fica falando comigo. No dia da vigília, o presbítero Tony disse que não sabia por que tinha mudado a pregação dele, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo falou com ele para ele falar comigo, amém? No dia 1º de outubro, eu acordei, tomei banho, me arrumei. Era o dia de fazer as compras da minha mãe. Aí me arrumei, ajeitei, eu tinha 2 cachorros, 2 poodles, o Dedé e a Sky. E ela estava no cio. Só que ela não podia pegar a cria ainda. Então o Dedé se soltou e eu fui passar, não ia nem pegar ela. Quando eu fui passando, ele mordeu meu pé. Aí eu gritei, Pedro, o Dedé mordeu meu pé. Era o que eu mais tinha medo, o que eu mais temia. Então tudo bem, fui lá, peguei o sabãozinho que eu tenho de séptico para pé diabético, lavei com soro, fiz o curativo e fui para o mercantil. Fiquei em casa, o cachorro mordeu até o Pedro também. Aí voltei para casa, quando eu volto para casa e passei o final de semana, todo dia fazendo curativo. Quando foi no domingo, no domingo, fui fazer o curativo e meu pé estava com odor. Meu pé estava com odor e agora vou para o hospital imediatamente. Fui para o hospital, chegando lá, isso foi na segunda, a estomoterapeuta pediu para ela olhar meu pé. Josiane, esse seu caso aqui é para estar internado, tomar antibiótico injetável, porque seu pé está com odor, está com bactéria, tudo bem, vai contar a história. Me internaram. Quando me internaram, fiquei lá no corredor, no Hospital de Calcaia, que eu ia para lá porque eu tenho uma amiga que trabalha lá, e sempre ela consegue essas coisas para mim, como foi desse outro pé. Por incrível que pareça, a minha amiga estava de licença, tinha feito o procedimento, não estava trabalhando. Fiquei lá no corredor, com 3 dias eu saí do corredor, fui para uma enfermaria. Deus providenciou tudo, passei 3 dias no corredor, não tinha ventilador, mas tinha um vento que eu não sentia calor, não sentia. E fui bem atendida mesmo estando no corredor. Fui para a enfermaria, me colocaram na enfermaria, tudo preparado por Deus, com ar-condicionado e tudo, que tremia. Gente, isso aí. Passou uns dias, o médico disse assim, José tem que amputar o dedo, porque ele está necrosado. Aí
amputei o dedo. Quando eu amputei o dedo, aí eu disse, graças a Deus que é só o dedo. No outro dia, eles vêm fazer o curativo. Quando vieram fazer o curativo, eu disse, eu estou gostando nada desse dedo. Esse dedo não está legal, o cheiro não está legal. Não sei o que, já fiquei com medo. Aí, passou um dia, eu fui dormir. De noite, quando eu estava dormindo, eu dormindo lá, toda enrolada, que era frio demais. De repente, aí eu botava assim uns biongos. Você sabe o que é biongo, né? Aquelas coisas que separam para poder se trocar de roupa. Eu botava os biongos assim para o ar não vir muito para mim, porque eu sou muito frienta. Aí o biongo tudo branquinho, quando eu olho assim, que eu baixo o lençol, que eu olho, eu vejo 3 pessoas vestidos de longo, uma faixa vermelha, eu não vi o rosto deles. Eles só conversavam. Quando eu vi aquela luz no rosto, eu me cobri ligeiro com medo, né? Eu nunca tinha visto aquilo. E aí eu fiquei com medo, enrolada. Quando foi depois, eu levantei bem devagarinho, assim, eu muito medrosa. Olhei, já tinha ido embora. Olhei para um lado, olhei para o outro, lista de enfermeira. Eram as 2 horas da madrugada e não tinha ninguém. Aí me enrolei de novo e dormi. Meu Deus, era a minha alma, uma coisa assim. Aí me enrolei, porque ali morre muita gente, né? E aí eu me enrolei de novo, dormi. Quando foi no outro dia, eu disse, meu Deus, quem eram aquelas pessoas aí? Você não me conheceu, o meu coração falava. Era o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí eu comecei a chorar, clamar e todo mundo perguntando, porque graças a Deus eu fui muito bem recebida naqueles nossos pacientes. Eu ficava a maioria do tempo só, porque eu ainda estava com a perna. E as pessoas me ajudavam, uns me abraçavam, me beijavam, outros pediam, me deixa eu te dar um abraço, tu é tão fofinha, tão gostosinha, eu fui. Aí, até com essa brincadeira, eu peguei uma bactéria, né, do hospital de contato das pessoas, que eu até esqueci o nome. Aí tudo bem, passou. Aí quando a médica, esse pé não está sarando, a perna não está distribuindo sangue para o pé. Vamos ter que fazer um exame, não tem aqui, tem que aguardar. Isso eu sei, meus filhos, passou um mês. E aí, não, antes disso, quando eu vi essa imagem, nesse dia quando a doutora disse isso, que mandou a estomoterapeuta para ver minha perna, quando ela disse que a minha perna não estava indo sangue para o pé, não estava nem saindo sangue na cirurgia. A estomoterapeuta veio, aí eu disse para ela, olha, doutora Naquel, a doutora lá disse que eu não estou sangrando no pé porque não está descendo sangue para o meu pé. Então, ela disse que eu vou ter que fazer um exame, que esse exame é tipo um cateterismo aquele do coração, só que na perna, para poder o sangue descer. Aí ela é mesmo, Josiane, chegou muito chato isso. Aí ela foi mexer, né, e fazer a limpeza, tirar o que ela achava que não estava servindo na cirurgia, porque a cirurgia de dedo sara aberto, eles não costuram. Quando ela começa a mexer, gente, o sangue começou a descer. Era tanto sangue, e ela dizia, como é que dizem que você não tem sangue e está descendo sangue desse jeito? Aí tudo bem, toda vez que ela mexia, era um monte de sangue, chamava os médicos, mas eles diziam que mas está entupido, tudo bem. Meu pé começou a criar odor e a doutora começou a limpar mais e mais, mas eu passei um mês no hospital de Calcaia esperando ser transferido para Fortaleza para esse outro hospital. E todo mundo correndo para um lado, correndo para o outro, para ver se conseguia, para eu sair de lá, para ir. Então, até que chegou um dia que eu fui transferida para o hospital. Pastor ali? Para o UES, é um hospital novo, esse que foi inaugurado. Aí quando eu cheguei lá, as doutoras fizeram logo um monte de exame, fizeram logo um monte de coisa, super bem recebida também, Deus preparou tudo. Quando eu cheguei lá, eu disse, vixe, eu tudo no hospital público. Gente, era melhor do que eu da Unimed, porque eu ando muito na Unimed com a minha, quando eu não terei, né? E muito melhor. Assim, o jeito que me receberam, o jeito que cuidaram de mim, o jeito das enfermeiras. Então, quando eu cheguei lá, eu fiz um monte de exame, tomando antibiótico do ciclo, né, que é 8 dias, 21 dias, 14 dias, 21 dias, terminava o ciclo, começava de novo, passava só 3 vezes dia sem tomar,
eu tenho uma coisa para falar para você. Eu disse, o que foi, doutor? Você não vai mais fazer o exame da perna para poder você voltar a circular. Por quê? Porque esse problema no seu pé, você está sentindo o dor no seu pé antes, meu pé era podre. Sabe como é podre? Carniça. Por mais que limpasse, o cuidado que tinha, lavavam, mas era podre, inteiro, eu não aguentava mais. Aí pegaram, aí ela pegou e disse, não vamos mais, a bactéria não está diminuindo, cada dia está subindo mais. Aí eu já estava bem aqui no pé, já estava vermelho, olha, já está bem aqui. E se a gente não cuidar logo, vai ser pior. Porque ou você vive com a perna, não, ou você morre com a perna, ou você tira a perna para poder viver. Aí eu comecei a gritar dentro daquele hospital. Eu gritava feito uma louca. O mês que eu passei ali, eu nunca vi tanto grito como eu mesmo gritei. Eu gritava. Eu chamava uma senhorinha, a dona Joanita, que ela também era perninha amputada evangélica, essa mulher me ajudou muito. Tudo ela era por mim, ela orava por mim, ela começou a clamar, começou a orar para Deus me dar paciência. Eu, Pedro, seu rezado, seu burro, eu esculhambei ele assim. Tu vai deixar esses médicos amputarem a perna? O que vai ser de mim, pelo amor de Deus? O que vai ser de mim? Como é que eu vou fazer as coisas? Como é que eu vou cuidar da minha casa? Como é que eu vou cuidar do meu filho? E ele calado, assim, tá, sem dar uma palavra. Aí eu não vou assinar. Eu imagino, olha, pior. Você vai a óbito, vai subir, vai pro seu coração, vai pro seu sangue, você vai morrer. Aí eu, pode deixar eu morrer, pode deixar. Aí a doutora me dá uma chance, ela não sou eu, não, Josiane, que te dou a chance, não. É a bactéria que não baixa. Aí tudo bem, ela pegou, eu não assinei, passei 3 dias. Eu lhe dou 3 dias para você me dar uma resposta. E a bactéria subindo, cada dia estava subindo, ela ia todo dia dizia, está subindo. Eu preciso de pele para poder amputar a sua perna. Porque se você subir mais, a gente vai poder cortar aqui, senão vai ter que cortar aqui, senão vai ter que cortar aqui ou aqui, né, no tronco. Aí com 3 dias eu pensei bastante, pensei no Pedro Henrique, pensei em tudo. E assinei, vou assinar, doutora, não é da minha vontade, mas vou assinar. Aí assinei, aí fizeram a cirurgia, passei 5 dias, irmãos, com isso aqui aberto, o osso para fora, a pele daqui, aqui não tinha bactéria, daqui para cima, enrolada, para cá para cima. Se vocês vissem, eu não vi, né? Isso vinha que me contava. Todo dia eles vinham fazer curativo, todo dia eu fazia exame de sangue, meus braços roxos, eu estava toda roxa, eu já estava tomando sangue aqui. Eles já iam fazer uma cirurgia para pegar uma veia para poder, que ele não tinha mais canto. Eu não comia bem, eu não bebia bem, aí às vezes estavam secando. Aí tudo bem, quando passou 5 dias, fizeram exame, lá se veio a doutora Helena, Josiane, uma boa novidade esse dia, doutora, porque tinha que ficar daquele jeito, porque ainda tinha bactéria, mesmo eles tirando o pé podre, ainda tinha bactéria. Passou 5 dias, passou 5 minutos, foi bastante. Aí elas disseram, vamos fechar o corpo, serrar, bolear o osso e costurar. Aí foi, eles fizeram costurar, serrar, bolear o osso e tudo. Aí eu fui para a enfermaria, correu tudo bem, passei mais alguns dias e fui para casa. Gente, Deus, ele me deu a oportunidade de escolher, né? Ou morrer, eu podia hoje estar, vocês terem só a minha lembrança, mas não, eu estou aqui. Mas depois disso, quando eu cheguei em casa, foi muito trabalho, eu moro em cima para subir escada, foi uma dificuldade horrível. Era briga porque queria me levar de cadeirinha nos braços assim, queria fazer, eu não tinha coragem, eu tinha medo, eu chorava. E aí, eu todo dia reclamava, Deus, por quê? Por quê? Quero pegar essa surpresa aqui no sábado. O porquê? Porque eu ajudo em casa, e veio as dificuldades financeiras, veio as dificuldades de muita
ficava deitada. Depois a pregação do pastor, do presbítero, que eu até falei para a pastora, eu nunca pensei que o Tony fosse tão usado por Deus. Aquilo tudo foi para mim, deixando no meu coração, sabe? Eu sinto que as pessoas às vezes fazem as coisas lá em casa, mas reclamam. O único que não reclama, que fez tudo para mim, que dá uma palavra de ai, estou cansado, é o meu filho. O Pedrinho foi criado tudo nas mãos e não sabia fazer de novo. Tenho raiva de dizer para vocês, a culpa foi minha. Eu botava a comida no prato, às vezes eu levava lá na cama, porque eu sou assim. Mas o meu filho aprendeu a fazer mingau, aprendeu a fazer arroz, aprendeu no ano novo, no Natal. Ele que fez a ceia da gente lá em casa, ele fez o franguinho, eu fui ensinando a ele. Gente, foi uma preparação de Deus assim de uma maneira. Ele cuida de mim, me leva para o banheiro, ele diz assim: mãe, eu caí, não quis escrever uma queda, o andar já estava longe. Gente, até para eu dormir à noite, eu botava a cadeira de asseio dentro do quarto, mandava botar o balde de baixo para eu poder fazer xixi, que eu faço muito xixi. Aí ele mandou pregasse muito, irmão. Eu disse: eu não quero mais isso, não, eu tenho que criar coragem. Eu tenho que, se Deus quis assim, Deus sempre não está adiantando isso. Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, e Deus me já está vendo, filho, é assim. Aí eu disse: eu quero a partir de hoje cadeira de banho no banheiro, o andar já no banheiro. Quem quiser usar o vaso, tira, depois pode. Eu de madrugada, com as luzes apagadas, saio da cama, na cadeira, vou para o banheiro, faço meu xixi no banheiro, no quarto, amanhecer com cheiro de xixi. Hoje não tem mais isso. Eu comecei a ter coragem, a mudar, para descer a escada desse, eu tinha vergonha. Porque já vi você descer uma escada legal, sentada, e para voltar do mesmo jeito. Eu tinha vergonha, hoje eu não tenho mais, eu estou descendo igual um caranguejo. Quando eu vejo, eu desço. Ficou difícil para voltar, porque eu caí, machuquei aqui no pé do meu cóccix, e estava um pouco difícil de voltar agora, depois da queda. Mas Deus começou a me mostrar. Essa semana faleceu 4 pessoas, 3 na minha rua, a avó do Tony, a dona Santinha, minha vizinha, a mãe do Adalberto, né? E a mãe da Ana Cleide, e faleceu a irmã Mazé. Irmã Mazé sempre, Deus dizia: filho, olha, tu teve a oportunidade de escolher, né? Irmã Mazé não pôde, porque já era a hora dela. É isso aí, os irmãos, aí eles, filhos, os irmãos também. A irmãzinha lá que faleceu junto à mãe da Ana Cleide, do Tom. Eles eram velhinhos, mas eles podiam também ter tido, né? Mas Deus queria levar logo com eles, mas eu tive a oportunidade de escolher. Então eu só tenho a agradecer a Deus, em primeiro lugar. E mais uma vez a vocês por terem me acolhido, por eu estar aqui, a pastora Manuela, o pastor Léo, todo mundo, Caleb. Eu olho para o Caleb me dá tanta força, vocês não imaginam. Tive o jeito dessa criança, assim, o pastor Léo deve ter um orgulho desse menino. Eu sei porquê, mas ele me dá força para eu continuar. Pois é, irmão, era isso que eu queria falar e dizer que Deus é muito maravilhoso na nossa vida. Eu estou aqui, já vou ter minha prótese, já a situação financeira vai mudar. Orem por mim, para o meu Lua sair. E já eu vou ter prótese, vou poder andar de novo. Se também não der certo, eu vou dar outro jeito, como Deus está dando até hoje, né? E é isso aí, amém. E obrigada pela oportunidade. Vamos ficar em pé para Jesus. Tem que ser melhor essas palmas. Vamos aplaudir ele com aplausos de vitória. Aleluia! Glória a Deus.
mim é muito especial, porque hoje eu estou aqui louvando a Deus. Mas o ano passado, nessa mesma data, eu estaria louvando ao diabo, porque eu iria desfilar na Domingos Olímpicos, na pior ala que existe, para quem eles acham que não, mas é a mais pesada. Porque toda vida quando a gente entra nessa ala do Maracatu, que é a ala das pretas velhas, a maioria vai atuar. A gente entra, mas a gente só vai dar por cima quando a gente já está saindo. E hoje eu estou aqui, louvando ao Senhor. Um monte de gente no nenhum momento eu senti falta de carnaval, senti falta de bebida e 4 meses sem cigarro, viu, gente? Aleluia, Deus seja louvado, amados. A Dita está pedindo uma oração pelo Lucas, que ele foi operado da apendicite, aí está operado, e orar para Deus continuar com ele. E avisando que dia 21/2, às 5 horas, reunião da intercessão com a Regina. Onde é, Regina? Aqui na igreja, viu, amados? Dia 21, 5 horas, não esqueça. Vamos orar pelo Lucas, também orar pelo Reginaldo, que o Espírito Santo continue, É ele que hoje atua, que move, que faz a obra nas nossas vidas. Que o Senhor traga esse conforto para ele. Que dê saúde, paz, dentro do possível, a alegria do Senhor seja a força dele. Querido Deus, Pai, faça a sua oração, amado. Você é um intercessor na presença de Deus. Você ora aí, a gente ora aqui, e as orações começam a subir para o trono da glória. Querido Deus, Pai, nós queremos te agradecer, Pai, pelo teu agir, pelo teu fazer. Nós ouvimos o testemunho da Josiane, como o Senhor estava ali com ela, dando força nos momentos mais difíceis. E também na vida da Eliane, que também veio testificar aqui, Senhor, desse livramento, dessa libertação que o Senhor está fazendo na vida dela. Continua a operar, continua, Senhor, fazendo aquilo que precisa ser feito na vida dessas vidas. Também nós pedimos pela vida do Reginaldo, de sua família, Senhor, que teu Espírito é aquele que traz consolo, que nos conforta nesse momento difícil, que vai passar, Senhor. Tu vai nos fazer esquecer no momento. E que ele tenha essa força, Pai, fortalece ele no trabalho, ajuda naquilo que ele precisa, Senhor. Que o Senhor sempre tenha alguém provendo as suas necessidades. E nós também, ó Deus, queremos orar pelo Lucas, que já fez a cirurgia, está naquele hospital internado. Que toda a recuperação dele esteja sob o teu controle, tua direção, abençoa a vida do Bebeto, da Ana, da sua família. Pai, que nada venha acontecer com ele se não for pela tua divina orientação, direção do teu Espírito. E nessa manhã nós queremos te agradecer, porque nós escolhemos estar aqui nesse lugar que é o melhor lugar para estar. Nessa manhã, na tua presença, diante de ti, dando o nosso melhor para o Senhor e recebendo o melhor de ti, Senhor. Obrigada por essa palavra, pela vida do pastor Léo. Abençoa cada um, Senhor, que está aqui. Cada um de nós sejamos abençoados nessa manhã. Leva-nos de volta para a nossa casa. Como o Senhor providenciou a nossa vida em paz, nos livrou de todos os perigos. Da mesma forma, Senhor, leva-nos de volta para a nossa casa. E como possamos continuar tendo um dia abençoado, como o Senhor nos acordou na tua bênção, possamos continuar na tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Lembrando que dia 28 de fevereiro nós teremos o que aqui na igreja? 5 horas, viu, amados? Irmãos, antes de você sair, só um instantinho, é bem rapidinho, olha aqui para mim. Vocês estão olhando para mim? É bem rapidinho, você já vai embora. Irmãos, sexta-feira nós estávamos aqui no ensaio, certo? Porque toda sexta-feira, quando termina o culto, a gente fica aqui ensaiando.
certo? E aconteceu que, geralmente, quando a gente falta água em casa, água pra gente, no garrafão, né? Aí eu trago o garrafão para comprar aqui nesse posto de gasolina que tem aqui do lado da casa do Marquinhos. E nós terminamos a reunião, né? E o pastor foi embora, eu peguei e fui embora também. Eu tive que fazer essa volta aqui todinho. Não sei se os irmãos conhecem, tem essa curva bem aqui, nesse cruzamento, que tem até um sinal de pedestre, mas ali na frente, tem esse sinal aqui, né? Tem a outra curva lá. Então, tem a rua, que eu não sei como é o nome dela, se é Mundica Paula. Pronto. Então, quando você vai, para poder você voltar aqui para Almirante Rubim, você tem que fazer para a esquerda, né? Você tem que ter muita atenção, porque os carros eles já chegam logo ali na curva muito rápido e tem ainda o pessoal aqui da bicicleta, né? Aí você tem que ficar tanto ligado aqui como lá. E o que acontece? Na outra rua do lado de cá, né, tem para você não pode cruzar. A placa tem lá dizendo que você tem que entrar para a direita aqui, certo? Que essa outra rua do lado. O que acontece? Eu estava lá, né, com o carro lá posicionado e olhando para ver. Eu olhei se não vinha ciclista, né? E só olhando aqui na curva, irmãos. Na hora que eu entro, irmãos, porque você tem que entrar, você já tem que entrar mesmo, porque se vier um carro, não é para você sair. Irmãos, quando eu entro, irmãos, quando eu vejo, o cara da moto pegou, irmãos, foi cruzar aquele cruzamento lá, que não é permitido cruzar. Deus foi tão bom comigo, irmãos, porque na hora que eu entrei, que eu entrei de uma vez que eu não vejo aquele cara na minha frente, Deus foi tão bom comigo que fez parar aquele carro, irmãos, porque com certeza eu tinha matado aquele homem. Não por imprudência minha. Tremendo, o meu coração acelerado, porque por mais, irmãos, que não fosse culpa minha se eu tivesse matado aquele homem, uma situação muito conveniente para a gente que dirige. Então Deus estava ali enchendo meu coração e eu senti a necessidade de falar isso para os irmãos ainda hoje de quanto Deus foi bom para mim, porque eu sempre tenho orado a Deus que Deus ele nos deu, nos livre, né, de acidente, e também que a gente não venha provocar nenhum tipo de acidente. E aconteceu que eu parei o carro, dei o pisca-alerta e disse: rapaz, como é que tu faz um negócio desse? Aí o cara ainda foi tipo questionar, eu disse: amigo, tem uma placa bem aqui que você não pode cruzar, não é permitido cruzar. É tanto, irmãos, que você vê a via lá, se você for cruzar, você tem que pegar a contramão para poder cruzar, porque ela não segue, do lado direito ela não segue, e ela tem a placa lá dizendo. Então, eu louvo a Deus, né, por este livramento, porque Deus foi tão bom, Deus foi muito bom, irmãos. Eu vi, quando esse cara estava aqui, ó, na minha frente, deu tempo só ele sair. Então, louvado seja Deus. Amém.